Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Já são as 8, vamos começar com este webinar. Agradeço muito o seu tempo e o lado bom é que o primeiro webinar que estou fazendo, o lado ruim também, vou lembrar. E só queria me apresentar, sou Gustavo Perino, sou perito de arte, sou argentino, moro aqui no Brasil há 2 anos, e agora eu vou compartilhar a tela, uma apresentação com vocês. Vamos ir falando, uma pequena palestra de introdução à peritagem de obras de arte. Peço desculpas se alguma palavra não está pronunciada como deve ser em português. Vou tentar fazer meu esforço, e aproximadamente 30, 35 minutos e vamos estar acabando a apresentação, e vou deixar um momento aí para que vocês possam fazer algumas consultas pelo chat, e algumas perguntas. De qualquer forma, vai ter meus dados de contato, meu correio eletrônico, meu celular, para qualquer consulta. Vou compartilhar aqui. Acho que todo mundo está vendo a tela. Aí. Vale. Bom, um pouco para falar sobre minha experiência. Eu me formei em peritagem e avaliação de obras de arte na Universidade do Museu Social Argentino. Entre o ano 2008 e 2012, fiz um bacharel na Argentina. Peritagem é uma carreira de grau. Quando graduei, tive ideia, iniciativa de pensar como trabalhar disto, e criei a GIVOA. A GIVOA significa Grupo Interdisciplinar de Avaliação de Obras de Arte. Hoje a GIVOA tem um grupo de 8 pessoas trabalhando em Buenos Aires, e em 2016 foi uma iniciativa de poder reunir pessoas do exterior que estejam trabalhando de peritagem, e para compartilhar experiências, e criei junto a meu sócio o International Conference Arbor Expertise, que é um congresso internacional, que já vou falar um pouco mais disso mais para frente. E em 2017, por uma decisão pessoal, decidi morar aqui no Brasil, e nesse mesmo ano tive a proposta da coordenadora geral da Universidade de Santa Úrsula, coordenadora de pós-graduação, de poder organizar algum curso sobre esta temática, sobre este assunto, porque algumas pessoas estavam consultando, e durante mais de 6 meses estive armando o programa, e em abril de 2017 se iniciou a pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. A GIVOA, como falei, é um grupo interdisciplinar de avaliação de obras de arte. Em 2015, a gente fez uma parceria com o principal Instituto de Tecnologia da Argentina, que se chama o INTI, e a partir de aí começamos a compartilhar algumas experiências, eles do lado do laboratório, do lado dos cientistas, e nós levando nossos desafios, obras de nossos clientes. Pelas atividades desenvolvidas pelo Congresso e por nossa atividade mesma de peritagem, hoje temos uma rede de contatos profissionais na região e também em outros países, que nos permitem saber o que está acontecendo fora e trabalhar com instituições que protegem o patrimônio cultural. O ICAE surgiu como uma necessidade de democratizar o acesso à informação sobre peritagem. A peritagem sempre foi uma atividade muito reservada pelas pessoas que trabalham nisto. Este webinar é um exemplo desse objetivo, que é divulgar o que estamos fazendo. Obviamente, num webinar de 30 minutos, não podemos aprofundar muito, mas a ideia é apresentar e no futuro poder fazer webinars mais específicos, curtos e específicos.
Estas são algumas fotos do ICAE 2016, o congresso. Aí acima tem o site onde estão as palestras. Todas as palestras estão subidas no YouTube. Em 2018 foi a segunda edição no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito bacana, foi muito boa. E a ideia é repetir cada 2 anos o congresso. Ainda não temos definido o destino da edição 2020. Aproximadamente já levamos 15 cursos de treinamento, hemos organizado 2 congressos, como falei. O ano passado também participamos do congresso Authentication in Art na Holanda, e foi muito bom saber que desde a Europa estão fazendo uma tarefa muito similar à nossa. Temos participado de matérias de imprensa com o mesmo objetivo de sempre, divulgar o que é a tarefa pericial, a tarefa da perícia acadêmica. E temos atingido de maneira direta mais de 800 pessoas. Bom, organizei esta palestra tentando começar pelo princípio, por que precisamos de um perito de arte, né? Basicamente, desde que temos registro de nossa história, existe a falsificação, existe o crime. Já temos em papiros egípcios, temos registros de que existiam já joias falsas. Dando um pulo muito grande na história, os principais falsários de obras de arte do século XIX e século XX, incrivelmente, têm uma aceitação na opinião pública. São personagens que, em muitos de seus casos, eles até viraram apresentadores de televisão. Nosso objetivo é sempre falar de que, relembrar de que isso é um crime, que a falsificação de obras de arte, o espólio do patrimônio é um crime. Infelizmente, a opinião pública tem outra mirada, e acho que pela falta de divulgação do alcance do crime na arte. Só para mencionar, dos mercados negros do mundo, os mercados ilegais do mundo, os principais, o espólio do patrimônio e a falsificação de obras de arte está em terceiro lugar. Primeiro está o tráfico de armas, depois está o tráfico de drogas e o tráfico de patrimônio. Segundo o FBI, o espólio do patrimônio é um tráfico, e o tráfico de arte falsificado representa um negócio de 100.500 milhões de dólares anuais. Para ter uma noção do alcance do que representa o crime vinculado com as obras de arte. Estima-se que 30% ou 40% das obras que estão no mercado são falsas ou mal atribuídas. Quando se fala de mercados de arte, é difícil falar de estatísticas, porque uma das características do mercado de arte é a informalidade e a falta de transparência. Muitas das transações são entre particulares e não estão registradas em lugar nenhum. Dos 2 congressos que a gente fez, mais o Congresso da Holanda e o relacionamento interdisciplinar que temos, é um consenso estabelecido que aproximadamente pode ser que o 30% ou 40% das obras de arte que estão no mercado sendo vendidas e compradas possam ser falsas ou estar mal atribuídas. Isto representa, segundo o reporte anual de UBS, uma companhia financeira especializada, uma de suas divisões está especializada em arte, o mercado de arte internacional tem um volume de 63 bilhões de dólares, para que vocês possam ter uma referência de quanto estamos falando desse 30% ou 40%. Voltando um pouco para a história, a história da arte, de toda a história da arte, a história da perícia de arte realmente é uma vírgula, né? Nosso objetivo foi resgatar pessoas que por muito conhecimento e por muito trabalho bem feito foram sentando as bases da perícia que hoje temos, a perícia moderna. No século XVII já surge na Itália uma palavra que se chama conoscitore, que era para identificar a essa pessoa que sabia muito de algo, especificamente
textos sobre arte, mas não era professor, não era do mundo acadêmico. Dentro do mesmo século, eu vou citando alguns personagens, obviamente por falta de tempo não podemos aprofundar muito nas suas vidas, mas vou jogando aqui na tela os nomes deles e suas profissões. Giulio Mancini fez um dos primeiros livros onde ele fala e dá dicas e menciona a dificuldade de identificar as obras de arte e diferenciar as cópias das originais. Passando mais no tempo, um pintor muito famoso foi o primeiro que estabeleceu as características próprias do conhecedor. O conhecedor de arte, como falei anteriormente, é um termo utilizado para pessoas que estão muito vinculadas à arte, que conhecem muito, mas não provém do mundo acadêmico, ou não tem uma formação específica para o que se refere à peritagem. Francisco Milizia, um historiador de arte italiano, escreveu Arte de Olhar, e ele criticava, às vezes, aos críticos, ao resto dos historiadores de arte, porque ele achava que não sabiam muito onde olhar, porque uma obra de arte pode ser vista desde muitos pontos de vista. Não foi até 1842, onde Théophile Thoré foi o primeiro perito de arte com característica do que hoje conhecemos. Ele foi o precursor da peritagem e, de fato, foi o criador da Aliança das Artes, que foi uma consultora de peritagem de obras de arte criada em 1842. Ele cria um termo muito particular, que é o perito conselheiro. A pessoa que sabe de arte sabe identificar uma cópia de um autêntico e assessora um colecionador para que possa fazer uma boa compra. Continuamos con los médicos dentro, los médicos amadores de arte. Foi em 1890 onde se publicou os estudos do Giovanni Morelli, o famoso método Morelli. Não vamos aprofundar, mas é a primeira vez na história onde um método quer ir muito além da morfologia, da forma de uma obra de arte. O perito mais conhecido do século XX, Bernard Berenson, ele realmente é a figura mais conhecida do século XX, como esse grande perito conhecedor, mas também foi muito contestado por pertencer também ao mercado. Ele assessorava e ele trabalhou muito para um grande colecionador, então ele certificava a obra que esse colecionador depois comprava. E temos outros personagens que não quero me demorar muito, que o catálogo crítico de Ulin Delou, que realmente, ante uma amostra de pintores flamengos, ele decidiu criar um contracatálogo, porque ele sabia que obras de arte estavam penduradas na parede dessa mostra eram falsas ou não se correspondiam com esses autores. E não foi até 1931 onde a perícia moderna teve seu começo. Foi graças aos médicos argentinos Fernando Pérez e Carlos Mainini, que além de médicos eram diplomatas, amantes da arte, e eles foram os que financiaram o início, ou seja, o primeiro laboratório de restauro do Museu do Louvre. Foi um laboratório que se criou para peritar obras de arte e para restaurar. Eles criam o termo, os conceitos da pinacologia, que é utilizada até o dia de hoje pela perícia moderna. O Instituto Mainini ainda hoje existe, é o principal instituto, é o instituto que funciona dentro do Louvre, e é um legado maravilhoso que estes dos médicos deixaram para a proteção do patrimônio cultural. Aí, eu gosto de falar de ciência versus fé, porque, na verdade, o conhecedor antigo, o conhecedor do século XIX, suas conclusões, na verdade, tínhamos que acreditar neles. Eles concluíam que uma obra era original e não temos outra alternativa que acreditar. Eles são normalmente expertos em um artista ou estilo, são conhecedores, são muito conhecedores da história da arte, a história do artista,
mas é sua assinatura que tem valor no mercado, mais que os seus argumentos. Eles têm muita dificuldade de comprovar suas conclusões. Ainda sendo certas, eles têm muita dificuldade, porque tem que ver com só um conhecimento empírico. Então, não é igual um conhecedor de arte, um antigo perito, entre aspas, conhecedor seria mais a palavra apropriada, que uma peritagem interdisciplinar, que é a peritagem moderna e o que hoje se está fazendo no mundo. Porque tem que ver com que a peritagem interdisciplinar tem um conhecimento acadêmico, tem um cruce de olhares, porque é uma aplicação de processos de pesquisa, a assinatura do perito que conclui se essa obra é autêntica ou não, representa a muitos outros profissionais. Não está nunca baseado em opiniões, sino em comprovações científicas. E, por outro lado, tem uma responsabilidade legal. Muitas vezes o grande conhecedor, se ele errar, nada acontece, porque não tem uma responsabilidade legal como tem o perito acadêmico de hoje em dia. Só para mencionar um pouco, uma folha do que o mercado de arte hoje exige. Do lado esquerdo, aí está aclarado debaixo que não se corresponde essa foto desse certificado com essa obra de Monet, mas o exemplo é que uma obra de um valor de 6 milhões de dólares é vendida hoje só porque essa obra aparece em algum catálogo Razoné, criado por alguém ou por alguma fundação, e só porque temos registro teórico de a quem pertenceu. Hoje o mercado trabalha assim, as principais transações de clientes conhecidos de grandes casas de leilões é deste jeito. Por dizer de algum modo, um cliente reconhecido, com um certificado de uma pessoa reconhecida e uma boa provenance se chama o histórico de donos, já é suficiente para a venda. Mas eles não são responsáveis pela autenticidade. Sempre que acontece alguma questão, algum processo, eles argumentam que a obra é comprada de boa fé e não tem comprovação técnica de materiais. Ou seja, ele só está baseado em uma documentação. Só eu deixo a pergunta para vocês. Se o 30% ou 40% das obras de arte podem ser falsas, mal atribuídas, imaginem sobre a documentação que essas obras trazem. Aí, gosto de dizer esta frase: grandes casas de leilões, estou falando, vendem obras falsas de conhecidos clientes, mas não vendem obras autênticas de clientes desconhecidos. Então, um perfeito status quo que se o cliente é conhecido, eles vão vender qualquer obra que ele levar, só que tem alguns papéis, mas se uma obra é autêntica, mas o cliente é desconhecido, o mercado imediatamente desconfia. Então, voltando para a tela anterior, estamos falando dos catálogos Razoné, só para mencionar, podem procurar no Google os escândalos dos catálogos Razoné de Modigliani, por exemplo. Catálogos criados por fundações, mas com processos judiciais perdidos por falta de credibilidade. E com respeito às grandes casas, só deixo um exemplo para você poder procurar na internet, o caso Cohen-Sotheby's. Foi uma fraude por 50 milhões de dólares nos anos 90, onde um grande marchand, junto com a casa de leilões, vendiam obras que depois foram comprovadas que eram falsas. As vantagens de uma perícia moderna, principalmente a obra é o objeto da perícia, não os papéis. Tem um trabalho interdisciplinar, existe uma comprovação científica e os certificados são emitidos após a perícia positiva. Os peritos são responsáveis pela autenticidade, tem uma comprovação técnica de materiais, está baseado exclusivamente nos fatos. E, por último, serve para iniciar um processo. Isto para que o cliente que tem uma perícia onde se certifica que essa obra é falsa, ele pode iniciar um processo que vendeu essa obra porque tem argumentos técnicos sólidos para apresentar ao juiz. Do lado direito, um exemplo recente de a suposta primeira pintura de Leonardo da Vinci,
que foi apresentada, que é uma cerâmica. Eu não tive acesso à perícia, não sei ainda se está disponibilizada, mas Ernesto Solari, o perito, junto a uma equipe que apresentou a obra, argumentou que tem uma perícia de mais de 100.000 folhas de comprovação técnica, científica e argumentativa sobre a autenticidade e a autoria dessa peça. Hoje, de jeito nenhum, uma peça de um grande mestre pode sair ao mercado sem uma perícia séria, técnica e científica. Então, para ir, o que é uma perícia? Falando das obras de arte, obviamente, porque a perícia é um processo de pesquisa. Falando das obras de arte, realizar uma perícia é o conjunto de técnicas e habilidades que permitem definir se uma obra de arte é autêntica ou não. O conjunto dos resultados permitirão ao perito identificar e reconhecer os fatos que têm relação com a produção do artista que ostenta. Então, uma obra é autêntica quando não há dúvidas sobre sua autoria. Mas as obras que temos dúvida, por exemplo, têm outras categorias. Existem algumas delas são as que estou aqui botando na tela. A categoria atribuído, muitas obras de grandes museus, depois de muita pesquisa, mudaram sua categoria de autêntica para atribuída, porque tem indícios que pertenceram a esse artista, mas não tem certeza de que se foi só o artista, ou foi seu ateliê, ou foi seus alunos, discípulos. Uma cópia, que é o jeito de qualquer artista aprender a pintar, uma cópia não necessariamente tem uma intenção de engano. Uma cópia pode ter as mesmas proporções, ter a mesma figura, mas foi feita por outra pessoa. Uma imitação chamamos a questão do estilo estilo impressionista, tentar emular ou imitar um estilo de uma vanguarda ou de um artista. Também não necessariamente tem uma intenção de enganar. Uma réplica, a réplica podemos falar que a Mona Lisa tem uma réplica, ou que outras obras grandes, obras presentes em museus importantes podem ser réplica. A réplica é idêntica, guarda as mesmas medidas, é uma cópia exata, mas normalmente está identificada como tal. E as últimas duas categorias são as que estão dentro desse 30%, 40% que falávamos ao início. Plágio ou falsificação, aí a palavra plágio deixo de lado todo o conceito jurídico. Estamos falando de que uma falsificação é alterar uma obra que pode ter sido criada por um artista, mas alguém foi e botou uma assinatura diferente, mudou essa categoria, tentou simular que pertence a outro autor para poder vendê-la no mercado a um preço maior. E uma obra falsa, a diferença da falsificação, que é uma obra já modificada, a obra falsa é uma obra autêntica pelo falsário. O falsário cria uma obra nova, obviamente respeitando o estilo e a série do artista que ele quer imitar, e logo depois assina como se fosse esse artista. E essa obra ingressa ao mercado como se fosse da produção desse artista, quando é uma obra falsa, é realmente uma obra falsa. Então, só para mencionar, porque na verdade depois, mais para frente, vou ver qual é o alcance do estudo de peritagem, a quantidade de horas que requer poder trabalhar disto, só para mencionar os passos de uma perícia, o perito de arte é o líder do projeto de pesquisa. Então, existem vários parâmetros que são estudados, que são pesquisados, como, por exemplo, o parâmetro contextual, onde o artista trabalhava, essa obra, onde estava localizada, quais seriam os materiais que ele deveria ter, o parâmetro linguístico, o parâmetro estético, que tem a ver com toda essa formação do artista, essa decisão da plástica que ele utiliza, e como auxiliares deste parâmetro, sempre o perito consulta normalmente historiadores de arte. Depois, temos o parâmetro técnico, que é determinar, por diferentes processos, qual é o suporte, qual é a capa pictórica, quais são os materiais, quais são as ferramentas utilizadas pelo artista. Normalmente,
temos o auxílio de profissionais que têm que ver com restauradores de obras de arte, que têm um conhecimento muito aprofundado sobre materiais, porque eles se dedicam a repor material, a restaurar uma obra e a conservá-la, e dos peritos grafotécnicos, que são um grande auxiliar nosso quando a obra está assinada. E eles podem determinar, com uma boa pesquisa, se essa assinatura é do artista ou não é. O parâmetro tecnológico é o último parâmetro, o parâmetro mais caro, o parâmetro mais complexo, e que temos a ajuda dos cientistas. No nosso caso, temos uma parceria estabelecida já com o INTI, como mencionei ao princípio, onde químicos e físicos do INTI trabalham no laboratório para avaliar as amostras que a gente tira junto com eles, e juntos tentamos concluir se esse material se corresponde com a antiguidade que deveria ter a peça ou a origem desses materiais. E também eu quero deixar muito claro que esse conhecedor que falei ao princípio é uma pessoa respeitada por nós. De fato, temos nossos professores antigos, peritos, que têm um conhecimento muito grande sobre as obras e são consultados. O que não podemos só basear nossas conclusões nessas opiniões, porque, como já falei, a perícia moderna, interdisciplinar, tem que ter comprovação. Então, também consultamos instituições, museus, fundações e até a própria família do artista. O conjunto destes elementos, estas conclusões positivas, determina se uma obra de arte é autêntica e, em consequência, se gera um certificado de autenticidade com todos os argumentos que já mencionei anteriormente. Então, qual é a diferença entre um conhecedor e um perito interdisciplinar? Aqui temos uma obra de arte, frente e verso. Esta foto botei de propósito para apresentar a vocês a quantidade de informação que pode ter uma obra no verso. Quase a mesma quantidade de informação que tem no frente, que tem que ver com seu estado de originalidade, sua origem e a história dela. E o antigo conhecedor fica na morfologia, na forma do que se pode ver até o século XX, até o início do século XX, todas as experiências de arte, os grandes conhecedores, só se baseavam no que eles viam da obra. A partir da inclusão tecnológica do ano 1931 para frente, que obviamente a tecnologia vai evoluindo, mas a partir da inclusão tecnológica, o perito, o pesquisador, pode olhar tudo que está detrás, que o olho humano não consegue enxergar. E para isso necessitamos a tecnologia. Obviamente não tenho tempo agora de aprofundar, mas são múltiplas tecnologias que são usadas de maneira complementar para poder concluir se uma obra, porque o falsário não tem todo este conhecimento técnico e não tem o tempo de fazer do jeito que o artista original fez. Então ele vai sempre imitar a forma. Até aqui eu queria apresentar aproximadamente os parâmetros que nós estudamos em peritagem de obras de arte, o tempo que leva, a quantidade de pessoas envolvidas. Na nossa equipe temos peritos grafotécnicos, temos peritos em joias, em móveis, temos peritos, obviamente peritos de arte, historiadores. Então é um conjunto interdisciplinar que ajuda a concluir se uma obra é autêntica ou não. Nos casos de artistas muito importantes, muito renomeados, esse estudo, esse laudo com conclusões positivas, pode ser elevado a essa entidade ou fundação que é a quem emite o certificado final. Agora, sobre aprofundar os seus conhecimentos, eu tenho para comentar a vocês, aqui no Brasil temos 2 formatos para poder aprofundar conhecimento. Obviamente,
a diferença de carga horária vai determinar a quantidade de conhecimentos que a gente pode ministrar, mas temos organizado um curso de identificação técnica de obras de arte. Basicamente são os temas que eu acabo de falar, mas com uma explicação mais aprofundada e com exemplos e com caso prático. Temos aí as datas já fechadas em Brasília, o próximo mês, depois em São Paulo, Porto Alegre, Salvador de Bahia e Rio de Janeiro no final do ano. É um curso de 21 horas, 2 dias, de 9 a 18, onde estamos falando de como tentar identificar tecnicamente a categoria de obra de arte, o tipo de materiais, pelo olhar, lo que se pode olhar, sem inclusão tecnológica. Vamos ter também um mini curso que vai ser em Belo Horizonte. Esse vai ser um mini curso de um dia dentro de um museu, fui convidado, então também essas datas vão ser compartilhadas e os detalhes com vocês. E agora, se algum de vocês tem intenção de ser perito em obras de arte, eu quero aclarar que a pós-graduação que está sendo ministrada, está sendo dada no Rio de Janeiro, são 5 semestres, 416 horas aulas, e faz foco em pintura, gravura e escultura. No meu caso, o meu bacharel foi mais abrangente, fui para conhecimento de móveis, de joias, de ourivesaria, entre outras disciplinas, mas esta pós-graduação de 5 semestres é para poder trabalhar de perito em pintura, gravura e escultura. Claro que depois de se graduar, aí começa toda a etapa de trabalho prático e da acumulação de experiência. Em agosto vamos levar o curso para São Paulo, estamos tentando fechar a turma, a pós-graduação é da Universidade de Santa Úrsula, mas em São Paulo tem uma parceria com a Unisantana, e em março de 2020 vai começar o curso aqui, novamente uma nova turma no Rio de Janeiro. Queria também dar uma dica, se vocês gostam de peritagem, de pesquisa, de saber, entretenimento, aqui tem uma série no Netflix, é uma série inglesa que é muito boa, ela demonstra muito bem, dentro do que pode ser demonstrado na televisão, sobre qual é a complexidade do trabalho do perito. E na direita tem uma série muito conhecida, em um canal de televisão a cabo, mas é uma série mais abrangente, que é mais de entretenimento e não tem tanto rigor técnico, científico. Com respeito, bueno, eu queria aí agradecer, deixar aqui os contatos, se vocês podem seguir temos nosso site, a página do Facebook e do Instagram. Aí ICAE, a divisão de ICAE se dedica mais à parte de cursos e de palestras e congressos, e a parte de GIBOA é a peritagem mesma e avaliações. Tem muita informação já subida ao Facebook, ao Instagram e ao nosso site, e este webinar também vai ser disponibilizado acho que a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, vai ser disponibilizado para novamente poder olhar e poder, se ficaram com dúvidas sobre esses personagens que mencionei ao princípio, sobre o processo. No lado esquerdo tem meus dados de contato, todas as palestras do congresso estão subidas no meu canal de YouTube, aí tem o meu e-mail e meu telefone. Eu queria agradecer o tempo de vocês, tomara que tenha sido algo do que vocês esperavam. É a primeira vez que faço um webinar, então não tenho aí a cara de vocês para poder ver se falei muito rápido, se alguma coisa não funcionou muito bem. E agora gostaria de abrir algumas perguntas pelo chat, se têm vontade de fazer alguma consulta. A ver, espera aí. Vou tentar fechar aqui. Perfeito. Estou tentando abrir o chat. Sé que tem aqui. Aqui está.
Se tem algumas perguntas, se podem fazer aqui, pero podem fazer perguntas, eu tenho uns 10 minutos para responder perguntas, podem fazer aqui no chat, eu vou ler e vou responder. Aí, Raquel estive perguntando. De qualquer forma, pode me escrever pelo e-mail, pode me contactar pelo LinkedIn ou por as redes de contato ou enviar uma mensagem por SAP. Então, se algum... Okay. Bom, tomara que minha voz tenha se escutado bem e não aparece aqui neste chat. De qual forma é feita a peritagem em textil antigo? Ok. Muito obrigado, Maurício. A peritagem, tudo o que expliquei, eu fiz foco em pintura é o que mais se faz. O processo de pesquisa é igual para textis, para móveis. Se tenta identificar um material, a antiguidade do material, a forma da composição. O textil é muito complexo porque o textil não só é uma peça que foi utilizada o tempo todo, tem um nível de deterioro muito grande, e por ter muita composição de elementos orgânicos, deteriora muito rápido. Então, realmente trabalhar em peritagem ou trabalhar em museus que trabalham com textis é uma tarefa muito difícil, mas se utilizam os mesmos procedimentos, a origem da peça, o estado de conservação, se tiram amostras, se levam a laboratório, se procura a composição técnica, a composição química da fibra do textil, para tentar orientar se essa fibra pertence à zona onde foi criado essa peça. Para móveis acontece a mesma coisa. Se avaliam a madeira, se avalia a composição, como foi construída, o estilo, se corresponde com o estilo, se corresponde com o país onde foi criado, de acordo ao que está registrado na história da arte. Ok, estamos perguntando pela turma. Ok, aí pela turma de São Paulo estive muito próximo ao mínimo de alunos e a faculdade decidiu adiar mais 6 meses. Precisamos de divulgação, temos certeza que tem muitas pessoas que querem fazer a pós-graduação, mas ainda não hemos chegado a elas com a informação. Estamos fazendo um esforço. Este webinar também é para divulgar e para falar do que estamos criando, que tem que ver com criar equipes de novos peritos. Então, não estou eu gerenciando a quantidade de já pré-matriculados, mas tenho certeza que em agosto vamos conseguir abrir a turma. A ver, alguma outra pergunta? Ok. Bom, quero agradecer, estamos chegando, já tirei muito tempo de vocês, estamos chegando aos 40, 45 minutos. Eu quero agradecer muito esta participação. Vou tentar armar outros webinars mais específicos, armar webinars de estilos, armar webinars de chassis, não sei lá, alguns temas que são tocados de uma maneira muito aprofundada na pós-graduação, mas eu sou ciente, somos todos cientes que trabalhamos nisto, que não todo mundo pode fazer uma pós-graduação, pode dedicar 5 semestres. Então, o formato de curso curto também foi criado para satisfazer essa necessidade de ir avançando aos poucos com informação técnica e concordar entre todos como vamos chamar a determinadas peças, como devemos olhar, como devemos observar. Nosso contato nos 2 congressos com as instituições que protegem patrimônio, Interpol, Receita Federal, Aduana,
Ministério da Cultura, os funcionários que trabalham com obras de arte têm uma grande dificuldade, às vezes, de encontrar elementos, e essa obra pode ter sido modificada, ou se tem aspecto de recente, de criação recente. Então, este tipo de cursos curtos vamos tentar repetir uma grande quantidade de vezes para poder ir avanzando aos poucos con esta información de esta nueva disciplina. Por último, aclarar que a posgraduación da Santa Úrsula está regulamentada pelo MEC, o cual es un diploma que tiene una validez como para ya poder salir a trabajar y trabajar como perito judicial a nivel local, estadual ou federal. Bom, muito obrigado, boa noite e estou ao seu dispor para qualquer consulta por qualquer dos medios que já apresentei.